Então, hoje nós vamos falar, irmãos, dos 144.000, tá? Nossa base vai ser Apocalipse 14. Nós já fizemos o estudo de Apocalipse 11, Apocalipse 12, né, Apocalipse 13, e agora a nossa base será Apocalipse 14. Vamos falar de outros textos também, Apocalipse 7, né, Apocalipse 5, mas o nosso foco hoje é os 144.000. Existe muita controvérsia, né, nos 144.000 também. Existem 3 símbolos no Apocalipse, irmãos, que está falando da igreja, né, que são as 2 testemunhas, que é a mulher de Apocalipse 12, tá? Que é a igreja, e os 144.000, eles também são a igreja. Então, esses 3 símbolos que representam a igreja durante esse período, né, do fim da última semana de Daniel, por não estar claro ali que é a igreja, né, muitas pessoas ficam tentando adivinhar o que é e fazem ali estudos e exegese sobre os textos, né, e dizem, aí existem várias linhas de pensamentos, tá bom? A mais recorrente é dizer que eles são, de fato, 144.000 judeus, israelitas, né, porque o texto vai dizer ali que são 12.000 de cada uma das tribos de Israel. Então, muitos dizem que sim, que a igreja será arrebatada, né, antes desses últimos 7 anos, e que quem está ali no meio da grande tribulação são judeus israelitas, 12.000 de cada tribo, né, sendo que as tribos nem existem mais, existem apenas a tribo de Judá e Benjamim, né, e alguns remanescentes perdidos, mas já misturados de outras tribos, né, que voltaram para Israel, mas não tem mais as tribos puras, né. As irmãos perdoem que eu tô com a tosse hoje. E muitos dizem que são judeus mesmo, 12.000 de cada tribo de Israel, né, que eles são castos, virgens mesmo. Ai, ai. 144.000 homens virgens. E que eles vão pregar em nome de Jesus, né, que eles vão pregar o evangelho durante a grande tribulação. As pessoas que pensam assim, irmãos, é porque elas acreditam que a igreja não passará pela grande tribulação, tá bom? Mas não é feito nenhum estudo aprofundado sobre isso, tá, irmãos? Eles leem lá, são 12.000 de cada tribo, então são israelitas, tá? E como eles acreditam que a igreja já será arrebatada, né, nesse tempo, então, para eles faz todo sentido, né? Mas nós vimos que a igreja ela vai passar pela grande tribulação, ela vai estar na grande tribulação, e muitos vão estar para morrer no meio né, do sistema, muitos serão guardados no deserto, né? Que talvez não seja um deserto mesmo literal, é um lugar onde Deus vai guardar a sua igreja, que não é no céu, não é arrebatado. E então nós vamos hoje estudar, aprofundar nesse texto para nós identificarmos quem são esses 144.000, tá, irmãos? E são apenas 144.000 ou isso é um número simbólico também, tá? Assim como 2 testemunhas é um número simbólico, não são 2 pessoas, né? Então, assim como aquela mulher de Apocalipse 12 não é uma mulher, é uma igreja, é um povo. Então, nós vamos estudar sobre isso. Abriu aí, Bruno? Abriu sim, ok. Se lembrar de alguma coisa, pode me interromper, tá, Bruno? Alguma coisa que eu esqueci.
ou algum Beleza. acréscimo que quiser fazer, e os irmãos, se quiser fazer pergunta, pode parar a qualquer hora, tá, irmãos? Então, nós vamos falar de 144 mil, tá, irmão? Mas antes, nós temos que entender algumas coisas primeiro. Primeiro, nós vamos falar, irmão, sobre os 4 ventos, tá? Tudo tá ligado ao texto que nós vamos ler dos 144 mil, tá, irmãos? Lá em Zacarias teve uma visão. Aí ele está escrito assim: tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Estava parado entre as murteiras. Murteiras são árvores, tá, irmãos? É um tipo de árvore que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então, Zacarias tem essa visão, e atrás desse homem tinham cavalos vermelhos, cavalos baios. Baios é um amarelado ali, irmãos, esverdeado, tá? E brancos. Aí Zacarias, ele pergunta, o que é isso? Ele fala assim, o que são isso? O que são esses cavalos? Aí eu pulei o texto aqui, tá, irmãos, para ficar curto. Então respondeu o homem que estava entre as morteiras e disse, são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Então, Zacarias tem a visão desses cavalos vermelhos, baios e brancos, e ele pergunta, o que é isso? E o anjo fala, são os que o Senhor tem enviado para percorrer a terra. Continuação do texto, irmãos. Eles responderam ao anjo, esses cavalos rodearam a terra daí, eles foram enviados para rodear a terra, percorrer a terra. Eles percorreram a terra e voltaram, e responderam ao anjo, que estava entre as morteiras. Ele respondeu ao anjo do Senhor, que estava entre as morteiras, e disseram, nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Então respondeu, ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais está indignado faz já 70 anos? Então, o contexto aqui, irmãos, é um contexto onde Israel tinha sido levado cativo para a Babilônia, E nós já falamos disso, eles foram levados cativos para a Babilônia, porque eles não respeitavam o ano sabático, o ano que a terra deveria descansar. Então, eles plantavam ano após ano. E Deus falou, dá um ano de descanso para a terra. Por causa disso, irmãos, eles já deviam 70 anos sabáticos para a terra. E Deus disse, eu vou tirar vocês da terra, e a terra vai descansar os 70 anos. Então, por causa da terra, eu vou tirar vocês daqui, vocês vão ser levados cativos. Então, é esse o contexto, tá, irmãos, de Zacarias, das visões que ele está tendo. Esses cavalos percorreram a terra e voltaram e falaram para o anjo do Senhor que a terra estava em paz e tranquila. E o anjo do Senhor fala assim, Senhor, até quando, não terás compaixão de Jerusalém, das cidades de Judá, as quais está indignado faz já 70 anos. Então, já estava cumprindo os 70 anos que Deus disse que eles ficariam cativos, tá, irmãos? E o anjo falou assim, Senhor, já faz 70 anos, O Senhor não vai ter misericórdia do seu povo, que está da cidade de Jerusalém, da cidade de Judá, que estão desoladas, estão vazias, E o povo está cativo lá na Babilônia. Então, esse é o contexto, tá, irmãos? Aí, lá em Apocalipse 6, Zacarias vai ter outra visão dos cavalos, tá? Ele fala assim, outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e estes montes eram de bronze. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos. No segundo, pretos. No terceiro, brancos. E no quarto, baios. Todos eram fortes. Então, aqui é outra visão, e Zacarias está vendo
Agora 4 cavalos, tá, irmãos? Cavalos vermelhos, pretos, brancos e baios. Aí baios, como eu falei com os irmãos, é aqueles cavalos meio amarelado, né? Então, continuação do texto. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isto, meu senhor? Respondeu-me o anjo: são os 4 ventos do céu, que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro que... Tá, vamos parar aqui. Então, Zacarias, ele tem a visão agora de 4 cavalos, né? Eles estão puxando carros, né? Eles estão indo para a guerra. E Zacarias pergunta assim: o que é isto? O que são esses cavalos? E o anjo responde, ele fala assim: são os 4 ventos do céu, tá, irmãos? Que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Aí ele fala assim: o carro em que estão os cavalos pretos, sai para a terra do norte. O dos brancos após eles. O dos baios para a terra do sul. Então os cavalos brancos e pretos foram para o norte e os baios foram para o sul. Então esses 4 cavalos, irmãos, brancos, vermelhos, pretos e baios, eles são os 4 ventos. Às vezes vai dizer assim, 4 ventos do céu. Às vezes vai dizer assim, 4 ventos da terra, tá? Mas eles são os 4 ventos. Grava essa informação, irmãos. Lembrando que o texto diz, esses 4 cavalos que ele viu aqui, cavalos vermelhos, pretos, brancos e baios, são os 4 ventos do céu, tá? Continuação do texto. Saem assim os cavalos fortes forcejando por andar avante, para percorrerem a terra. O Senhor lhes disse: ide percorrer a terra. E percorriam a terra. E me chamou e me disse: eis que aqueles que saíram para a terra do norte, lembrando que foram os pretos e os brancos, fazem repousar o meu espírito na terra do norte. O que estava acontecendo na terra do norte nesse contexto? Né? Judá, o povo judeu estava cativo na Babilônia, tá, irmãos? Então Deus envia os cavalos para a terra do norte e o povo de Israel é liberto, né? Se levanta um império na terra do norte, que é os medo-persas, e eles derrotam a Babilônia, tá, irmãos? Então, quando esse império se levanta e derrota a Babilônia, o Império Persa, ele liberta todos os cativos. Então, o povo de Judá pode voltar para Jerusalém, tá, irmãos? Então, por isso que o Senhor disse, os que foram para a terra do norte, eles fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. E lá em Daniel, nós vamos ver de novo esses 4 ventos do céu, né, se movendo, tá, irmãos? Lembra que os 4 ventos são os cavalos e eles percorrem toda a terra quando o Senhor dá uma ordem, então eles percorrem toda a terra, tá? E Daniel, ele tem uma visão assim. Daniel 7 está escrito assim: falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu, que nós sabemos agora que são os 4 cavalos, né, os 4 cavaleiros, agitavam o mar grande. E mar na Bíblia, irmãos, é as nações, é a terra, tá? Então são povos, línguas e nações, mar. Então os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, ou seja, eles estavam percorrendo toda a terra novamente, tá? Na visão de Daniel. 4 animais grandes, e a palavra animais aqui, irmãos, também pode significar besta, tá? Então besta e animais é a mesma coisa. Então, 4 animais ou 4 bestas grandes, diferentes uma dos outros, subiam do mar. Então, os cavalos, que são os 4 ventos, quando eles percorrem a terra, tá, irmãos? Quando eles andam na terra, eles estão agitando as nações, agitando o mar. E
dessa agitação do mar das nações se levantam impérios, tá bom? Então, Daniel falou assim, né, os 4 ventos agitaram o mar, né, e do mar subiram 4 grandes animais, 4 bestas. O primeiro era como leão, tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas asas, foi levantado da terra e posto sobre 2 pés. Como homem, ele foi dada mente de homem. Né? Aqui está falando de Nabucodonosor e do seu reino, tá, irmãos? Isso aconteceu com Nabucodonosor. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, e na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam, levanta-te e devora muita carne. Então, esse urso aqui representa os medo-persas, tá, irmãos? Então, quando esses animais foram, quando esses cavalos lá, que nós lemos lá em Zacarias, eles cavalgaram no norte, os brancos e os pretos, e fizeram o Espírito do Senhor repousar ali, eles agitaram ali e levantaram um império, que é o urso, que são os medo-persas, tá? E os medo-persas, eles derrotaram, né, o leão, que é a Babilônia, tá bom, irmãos? Então, aquele contexto de Zacarias é esse contexto de Daniel aqui também, tá? Então, os medo-persas, que são representados pelo urso, eles derrotam o Império Babilônico e libertam o povo de Deus para voltar para Jerusalém. Continuei olhando, e eis que outro semelhante a um leopardo, que tinha nas costas 4 asas de ave, tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Então, esse leopardo, que é o império que vem depois dos medo-persas, tá, irmãos? É o império que vence os medo-persas, é o império grego. E ele é representado aqui pelo leopardo. As características desses animais, nós não vamos poder falar agora, que daí daria, né, 4 horas de vídeo, tá, irmãos? Mas outro dia nós vamos aprofundar nessas características. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui um quarto animal, ou uma besta, né? Terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, que devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Então, esse animal, Daniel não consegue identificar, tá, irmãos? Ele era muito terrível, e ele tinha 10 chifres. Então, Daniel vê 4 animais, 4 bestas se levantando ali do mar, tá? O leão, o leopardo, 4 cabeças e 4 asas, o urso, e uma besta terrível que tinha 10 chifres. Tudo isso aqui são impérios, tá, irmãos? Então, quando os 4 ventos agitam o mar, quando os cavalos percorrem a terra, um império vai se levantar, uma besta vai sair do mar, tá? Lá em Apocalipse 6, nós vamos ver, irmãos, esses cavalos se movimentando, esses cavalos agitando novamente o mar, esses cavalos percorrendo a terra, tá bom? Então, em Apocalipse 6 fala assim, quando o Cordeiro abriu o primeiro selo, então vi eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa. Então, no primeiro selo é revelado um cavalo branco. No segundo selo, e saiu outro cavalo vermelho, seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra. Quando abriu o terceiro selo, eis que vi um cavalo preto, né, e o seu cavaleiro com uma balança. Quando abriu o quarto selo, olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte. Então, nós vemos aqui que os 4 primeiros selos, irmãos, que vão ser abertos, e quando esses selos começam a ser abertos? No início da última semana de Daniel, tá, irmãos? Então, quando for começar os 7 anos finais, que é a semana de Daniel, os selos vão começar a ser abertos. Vai ser aberto o primeiro, o segundo, né, nessa sequência, tá? Então, os 4 primeiros selos, eles vão trazer os 4 cavalos, os 4 cavaleiros, tá? O cavalo, né? Cavalo e um cavaleiro, tá? O cavalo branco,
um cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo. Os irmãos notem que são os mesmos cavalos que estavam já percorrendo a terra lá na época de Zacarias, tá, irmãos? Então, aqui, os cavalos eram vermelhos, pretos, brancos e baios. Baios é um amarelado, tá, irmãos? Esverdeado, alguma coisa assim. Então, esses cavalos, os 4 cavaleiros do Apocalipse, que vão, né, cavalgar sobre a terra, quando os selos começarem a ser abertos, eles já cavalgaram sobre a terra, irmãos. Já tem a visão deles cavalgando sobre a terra, né, lá no livro de Zacarias. Lembra que eu disse para os irmãos, tudo que está no Apocalipse já foi revelado aos profetas? Então, o Zacarias já teve uma visão desses 4 cavaleiros andando também na terra, tá? Então, quando começar a última semana de Daniel, os selos vão ser abertos e os cavalos vão começar a cavalgar sobre a terra. E qual que é a missão deles, dos cavalos cavalgarem sobre a terra? É levantar uma besta, é fazer sair do mar, que é nações, povos e línguas, fazer sair de lá uma besta. Tá? Então, os 4 primeiros selos são abertos, e depois nós vemos lá em Apocalipse 13, uma besta saindo do mar, tá, irmãos? Então, os irmãos comecem a entender, né, a ligar todas as figuras de Apocalipse. Eu coloquei o texto aqui. Depois que os cavalos começam a cavalgar na terra, agitar o mar, como o grande mar que são as nações, tá? Nós vemos aqui, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, né? É a besta de Daniel, a 10 chifres, né? A besta que viera semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, né? E deu-lhe o dragão seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, essa besta, né, ela tem 10 chifres, ela parece o leopardo, parece o urso e parece o leão. É uma junção dessas bestas. Parece o leão, parece o leopardo, parece o urso e tem 10 chifres. É uma junção dessas 4 bestas que Daniel vê lá no livro de Daniel, tá, irmãos? Então, essa imagem aqui, ó, né? Corpo de leopardo, pés de urso, boca de leão e tem 10 chifres e 7 cabeças, tá? Quando nós vemos aqui no Apocalipse 6, irmãos, o que esses cavalos vão fazer na terra, nós vamos ver assim que cada um deles vai trazer como se fosse algo que vai movimentar as nações. Tá? Então, o primeiro cavaleiro é o anticristo, é um poder, o cavalo branco é um poder que vai ser dado para o anticristo para ele fazer alianças, né? Ele vai fazer falsas alianças. E quando ele quebrar essas alianças, quando ele fizer alianças, vai ter um movimento de nações, ou seja, o mar vai começar a ser agitado, e quando ele quebrar essas alianças, também o mar vai ser agitado, tá, irmãos? E aí o segundo cavalo, ele vem trazer guerra, né? O cavalo vermelho, ele vem tirar a paz da terra, ele vem trazer guerra, tá? O terceiro selo, que é o cavalo preto, né? Ele vem com a balança, ele vem trazer fome, né? Depois os irmãos lêem o Apocalipse 6 completo, né? Eu resumi bastante aqui só para a gente entrar no tema que nós propomos hoje. Mas o cavalo preto, ele traz fome para a terra, tá? E o cavalo amarelo, ele traz peste e morte. Então, tudo isso, irmãos, vai agitar as nações, vai agitar o mundo todo. E dessa agitação vai se levantar uma besta, tá? Então, os cavalos, sempre quando eles cavalgam, eles estão agitando o grande mar para que do mar saia uma besta, um império, um reino, tá? Tá claro até aí para os irmãos? Tá sim, lembrando que quando a besta de Apocalipse, por ser a junção das bestas, é a junção dos povos, né, das nações, todos se unindo ao Sim, poder do anticristo. sim, sim.
Então, agora, isso tudo foi uma introdução, irmãos, para a gente falar agora dos 144 mil. Porque o texto dos 144 mil diz assim: depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra. Né? Quem são os 4 ventos? E às vezes são chamados do céu e às vezes chamados da terra. A gente sabe que são os 4 cavalos, né? E os 4 cavaleiros ali. Então, o anjo estava conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foi dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, toda aquela introdução dos ventos, dos cavalos, é para a gente entender isso aqui. Tem 4 anjos segurando os 4 cavaleiros, tá? E é dito assim: segura eles, para que eles não nenhum vento sopre sobre a terra. Lembra que eles são chamados de ventos, os 4 ventos? Então, segura os 4 cavaleiros para que eles não percorram a terra, para que eles não agitem o mar. Né? Segura eles até nós selarmos na fronte, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, não deixa eles cavalgarem até que o número dos selados esteja completo, tá, irmãos? Então, o que acontece? Quando o último selado, a última pessoa escolhida for selada, e o selo que é o Espírito de Deus, que nós vamos ver, quando a última pessoa for selada, começa a última semana. Quando o último for selado, então não deixa eles virem fazer dano à terra até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, quando selar o último, o primeiro selo vai ser aberto e o primeiro cavaleiro vai começar a cavalgar sobre a terra. Então, a terra, né, o grande mar, que são povos, línguas e nações, vai começar a ser agitado, tá, irmãos? Então, depois que começar a última semana, né, quando o primeiro selo for aberto, já encerrou o número dos escolhidos, tá, irmãos? Então, depois, quando começar a grande tribulação, ou os últimos 7 anos, não tem como mais ninguém ser igreja. Ninguém mais pode receber, né, o selo de Deus, tá? Para ser rei sacerdote. Não tem mais chance. Ali terminou o número dos selados, tá? O número dos escolhidos encerra ali, tá, irmãos? Então, era só para os irmãos entender isso. Porque às vezes nós pensamos assim, não, vou levando a minha vida, né? Eu entendi o reino, entendi todas essas coisas, mas eu vou levando a minha vida. A hora que eu ver que tudo está acontecendo realmente, né? Aí eu entrego a minha vida para o Senhor, aí eu quero ser, sim, um eleito, um rei sacerdote, né? Mas não vai ter tempo, tá, irmãos? Não vai ter tempo. Quando acabar o número dos selados, começa a última semana. Não tem mais, vamos dizer assim, não tem mais vaga daí, tá? Ninguém mais vai poder ser parte desse povo seleto, né, que serão reis e sacerdotes. Aí o texto continua e diz assim: então, presta atenção nisso aqui, irmãos, ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, né? E vai falar 12 mil de todas as tribos, tá, irmãos? Então, por que muitas pessoas acham que realmente, né, são israelitas aqui, selados? Que a igreja foi arrebatada, são israelitas, 12 mil de cada tribo, né? Eles consideram isso como literal, é 12 mil de cada tribo, realmente, né? Porque eles não conhecem as 2 casas de Israel, tá, irmãos? Então, não existem 12 mil
pessoas da tribo de Ruben, por exemplo. Homens ainda, virgens ainda, né, que o texto vai dizer isso. Não existe, tá, irmãos? Não existe 12 mil homens da tribo de Gad virgens. Isso não existe, tá, irmãos? Quando fala que é 12 mil de cada uma das tribos de Israel, está falando, o 12 sempre representa totalidade, né? 12 tribos, 12 apóstolos. Então, o 12 representa a totalidade do povo, tá, irmãos? Então, quando fala assim, é 12 mil de cada uma das tribos de Israel, está falando, sim, do Israel de Deus. Lembra que essas tribos que foram perdidas, né, quando nós fizemos o estudo das duas casas de Israel, a tribo de Ruben, né, a tribo de Gade, a tribo de Manassés, a tribo de Simeão, essas tribos, elas foram espalhadas entre todas as nações, entre todos os gentios, e elas se misturaram com os gentios. E agora, essa casa de Israel, que são essas 10 tribos perdidas, elas somos nós, os gentios. Por isso que Cristo vem na cruz, ele une judeus e gentios. A promessa era que Cristo na cruz, quando ele viesse, ele ia reunir de novo todo Israel, todas as tribos. E ele reúne, ele pega ali a tribo de Judá com a tribo de Benjamim, que são os judeus, e reúne e une elas em um só corpo com os gentios, porque os gentios representam as outras 10 tribos perdidas, tá, irmãos? Então, não existe essas tribos mais. Essas tribos foram perdidas. Essas tribos hoje somos nós, os gentios, os brasileiros, os japoneses. Eles foram misturados entre nós. E agora nós somos essas tribos perdidas. Tá? Nós somos a casa de Israel, que foi espalhada no mundo todo. Então, esse povo não existe. Quando está falando assim que os 144 mil são 12 mil de todas as tribos, irmãos, está fazendo um símbolo ali. Esse é o povo de Deus. Esse aqui é o Israel de Deus. Qual é a totalidade do Israel de Deus? É 12 mil de cada tribo. Né? Então, está falando assim, esse número, 144 mil, é todo o povo de Deus, desde Adão até o último homem. É todo o povo de Deus. Porque o Israel de Deus, ele não é só de israelitas. Paulo fala lá em Romanos 9, no verso 6, nem todo que está em Israel, que nasce em Israel, é um verdadeiro israelita. Os verdadeiros israelitas são os filhos de Abraão, são aqueles da fé, que são chamados em Isaac, são os filhos da promessa. Então, um verdadeiro israelita não é quem nasce em Israel, em uma das tribos. Um verdadeiro israelita é quem tem a fé de Abraão. Aí se torna um filho de Abraão. Tá, irmãos? Então, esses 144 mil é um número simbólico, 12 mil de cada tribo é um número simbólico, e quer representar a totalidade do povo de Deus, a totalidade do Israel espiritual, que foi selado com o Espírito de Deus. Então, os irmãos, prestem atenção nisso aqui, ó. Né, o anjo falou assim, não faz nada, não começa nada, não solta os cavalos e os cavaleiros até nós selarmos os servos do nosso Deus. Então, o povo está sendo selado, irmãos. O povo está sendo selado. Né? Aí João, ele fala assim, então eu ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil. Então, ele não viu, irmãos, ele não viu os selados, ele ouviu o número de quantos foram selados, 144 mil. Tá bom? Aí fala, né, 12 mil de cada tribo, aí ele fala assim, depois dessas coisas, vi, agora ele vê, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Então, não são 144 mil, não tem como enumerar, é milhares de pessoas. De todas as nações, tribos, povos e línguas. Então, não é só de israelitas, né? São os gentios também. Em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Então, os irmãos percebem que é o mesmo povo. Ele ouviu que pessoas estavam sendo seladas na terra, tá, irmãos? Pessoas estão sendo seladas. E ele ouviu o número. O número era 144 mil. Né? Por que ele ouviu e não viu?
Tá, irmãos? Isso aqui é muito importante. Porque quando terminou o selamento, foi selado o último. O último servo de Deus foi selado, né? Mas não tem como ver a totalidade dos servos de Deus, porque ainda não houve ressurreição, tá, irmãos? Então, João, o anjo estava selando e fala, não solta os 4 ventos do céu até o selar o último, até o terminar de selar. E quando foi terminado de selar, que acabou, né, o selamento e começou a última semana, então João ouviu o número dos selados. Foram selados 144 mil de todas as tribos, né, de 12 mil das tribos, de cada tribo de Israel, um número simbólico. E por que ele não poderia ver essas pessoas? Né? Porque a maioria estava morta, tá? Então a maioria está morta e os poucos estão vivos, poucos selados estão vivos. Então ele não pode ver essa multidão, ele não pode ver os 144 mil. Então ele ouve o número de quantos foram selados. E é um número simbólico, irmãos, lembrando, 144 mil representa a totalidade do povo de Deus, tá? Mas ele fala assim, depois dessas coisas eu vi. Então agora ele está vendo. Então agora, irmãos, já passou muito tempo, já passou 7 anos, tá? E ele fala assim, então eu vi grande multidão, que ninguém podia numerar, de todas as tribos, povos, nações e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, vestindo vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Então, primeiro ele ouve, mas depois ele vê uma multidão. Depois, quanto tempo? 7 anos depois. Porque agora é a ressurreição. E na ressurreição, ele vê o número dos selados. E quando ele vê o povo selado se reunindo diante do trono, ele fala assim, eu vi, mas é uma grande multidão que não dá para contar, não são 144 mil. E são de todas as nações, tribos, povos e línguas, não é de Israel. Percebe? É o mesmo povo. Então, é dado um símbolo, depois é mostrado quem eles são de fato. Tá? Então, eles estão, quando João vê, é a ressurreição. E por que eles estão com palmas nas mãos? Né? A gente já estudou sobre isso nas festas. Eles não estão batendo palmas, eles estão com ramos de palmeiras nas mãos. Isso simboliza que a igreja está indo para a festa dos tabernáculos, é assim que eles iam para a festa dos tabernáculos, com palmas nas mãos. Tá? Então, quando fala assim, eu vi uma grande multidão, de ninguém podia numerar, com palmas nas mãos, de todos os povos, tribos, nações e línguas, o que está falando para nós é, eles estão, aconteceu a ressurreição, agora eu posso ver quantos foram selados, e não é 144 mil, não dá para contar, não dá para João contar, tá? E eles estão indo para o tabernáculo, a festa dos tabernáculos, que é a tomada do reino, é o milênio. Tá, irmãos? Então, eles estão ali reunidos nas nuvens, diante do trono de Deus, diante do trono do Senhor, e as palmas nas mãos representa, está falando para nós, que eles estão indo tomar o reino, eles estão indo iniciar o milênio, que é a festa dos tabernáculos. Tá bom, irmãos? Então, os selados, 144 mil, é a grande multidão. Mas aqui ele ouviu, porque eles estavam, a maioria, mortos. Mas depois ele vê, 7 anos depois, João está quando ele está ali diante de Deus, ele não está dentro do tempo, tá, irmãos? Então ele vê coisas que acontecem, às vezes ele vê algo e 1 minuto depois ele vê algo que aconteceu, igual aqui, 7 anos depois. Tá? Então ele está tendo visões de tempos diferentes, tá, irmãos? Então ele ouve um número simbólico, depois ele vê a realidade, muita gente de todos os povos, tribos, línguas e nações. E estão indo para a festa dos tabernáculos. O que é o selo? Né? Eles foram selados, a gente lembra disso, eles foram selados. Então, o que é o selo? Eu disse que o selo é o Espírito de Deus. E aqui em Efésios 4 vai dizer assim, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Lá em Apocalipse 14 fala assim, olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome, o nome do seu pai e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu
como a voz de muitas águas, como a voz de grandes trovões, também a voz que eu ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico. Esse aqui é Apocalipse 14, nós lemos Apocalipse 7, onde fala dos 144 mil, né? Agora nós estamos lendo Apocalipse 14, onde também fala dos 144 mil. Só que aqui em Apocalipse 14, João vê os 144 mil. Ele fala assim, olhei, lembra que lá ele só ouviu o número, e depois ele viu uma grande multidão? Só que aqui em Apocalipse 14, ele entendeu que aquela grande multidão são 144 mil. Ele fala assim, olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com eles 144 mil. Então, se João está vendo agora os 144 mil, quer dizer que isso aqui já é ressurreição, tá, irmãos? Eles já ressuscitaram. E eles já estão com o Senhor, ressuscitados, tá? Toda vez que os 144 mil forem vistos, já é depois da ressurreição. E eles têm um nome, o nome de Jesus escrito, e o nome do Pai escrito na testa, tá, irmãos? Aí fala assim, entoavam novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes, dos anciães. Percebe que eles estão diante do trono de Deus. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados. Presta atenção nesses termos aqui, irmãos. Eles foram comprados da terra. Né? São estes, aqui vai falar várias características dos 144 mil, que vai dar para nós identificarmos quem eles são. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Né? São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens. Né? Primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Então, irmãos, os 144 mil, eles foram comprados da terra, eles não se macularam com mulheres. O que significa não se macular com mulheres? Né? As pessoas que acreditam que são judeus dizem que são judeus, 144 mil judeus, virgens, castos, que não tiveram relações com mulheres. Só que ter relação com mulheres não contamina o homem, irmãos. Isso não faz sentido. Tá? Então, o que contamina o homem é uma relação imprópria. Tá? E nós vemos que no contexto aqui, existem 2 mulheres. Uma que é a grande prostituta, a Babilônia, que representa o sistema, né, desse mundo, o sistema que nós vivemos hoje, o consumismo, todas essas coisas, as pessoas adoram o dinheiro, adoram os seus corpos, né, adoram as suas faculdades, essas coisas, colocam tudo na frente de Deus, né, dão apenas o tempo que resta para Deus, mas a primícia do seu tempo é para o seu trabalho, para a sua faculdade, né, para os seus bens, o que a pessoa quer adquirir. Então, nós temos 2 mulheres aqui em Apocalipse. Nós temos a grande prostituta, que é a grande Babilônia, mas nós também temos a igreja. Né? Nós também temos a igreja representada aqui como uma mulher. Né? Então, esses comprados da terra, eles não se macularam com mulheres. Então, eles não se macularam com a Babilônia, com a grande prostituta, né? Eles deram, de fato, a sua vida pelo Senhor, mas eles também não se contaminaram com a igreja, com o religiosismo, tá? Como é que eu falo sempre isso, gente? Como é que é? Com mitos, mitologia, não é mitologias. Lembra a palavra aí, Bruno, que eu falo sempre? Fábulas? Misticismo? Isso, misticismo. Eles não se macularam com misticismos da igreja. Né? Quando alguém diz é assim, mas não está escrito na Bíblia, e eu começo a crer de coração que é daquela forma. Né? Então, eles não se macularam com o sistema do mundo, né? Mas eles também não se macularam com o religiosismo das igrejas, tá, irmãos? Então, eles são puros, eles são santos, né? Não quer dizer que eles não pecam, irmãos, tá? Ser santo é ser separado, não quer dizer que a pessoa não peca, ela peca, mas o foco dela é cumprir o propósito de Deus na vida dela, né? Como eu sempre falo, Davi era segundo o coração de Deus, mas pecava.
Quer dizer que Deus agradava dos pecados de Davi? Não. Mas o propósito que Deus estabeleceu para Davi, ele cumpria. Sansão, né? Sansão era mulherengo, né? Beberrão, mas o que ele tinha que fazer, ele fazia. Quer dizer que Deus gostava daquelas coisas, desses pecados? Não, né? Mas Sansão foi para a galeria da fé, como um dos heróis da fé. Davi era segundo o coração de Deus. Por quê? Eles cumpriam um propósito que Deus tinha na vida deles. Tá? Não adianta, às vezes a gente acha que eu não pecar, eu ficar indo na igreja, todas essas coisas, que eu sou um santo. Não, porque santo é alguém que é separado para Deus, é alguém que foi comprado para Deus. Então, às vezes, nós ficamos vivendo uma vida religiosa onde nós deixamos de fazer várias coisas, né? Nós deixamos de pecados que nós conhecemos, né? Pecados que todo mundo pode ver, nós não fazemos. Parecemos pessoas santas, né? Diante da sociedade, diante da irmandade, mas, na verdade, o propósito que Deus tem para nós não estamos cumprindo. Né? Então, nós somos religiosos, nós somos místicos, né? Nós não queremos ser a luz do mundo e o sol da terra, nós queremos ser salvos. Né? A maioria das pessoas estão na igreja para ser salvas. Mas Jesus fala assim, quem, né, tentar salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim vai ganhá-la. Então, às vezes, nós ficamos tentando salvar a nossa vida, fazemos coisas que os outros dizem que eu tenho que fazer, você não pode cortar o cabelo, você não pode fazer isso, não pode jogar bola, não pode ver televisão, para você ser salvo. Aí eu faço todas essas coisas para ser salvo. Mas o que eu tenho que fazer mesmo, que é entregar a minha vida, que é perder a minha vida, para que eu ganhe ela, e nesse processo de perder a minha vida, o Senhor vai cumprir o propósito dele, que é salvar outras pessoas. Né? Então, esses 144 mil, eles não se contaminam com mulheres, tá, irmãos? E fala assim, são eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Então, esses 144 mil, eles seguem o Cordeiro, para onde quer que ele vá. O texto aqui não diz assim que eles seguirão, né? Que eles vão seguir a partir de agora, depois de ressuscitado, glorificado, aí sim é fácil seguir o Cordeiro, né? Vai ser tirado o pecado do nosso corpo, vai ser nos dado um corpo glorificado e corruptível, mas a Bíblia está dizendo assim, são eles os seguidores do Cordeiro, eles já seguem o Cordeiro. Quando eles estavam vivos na terra, eles seguiam o Cordeiro. Não é que eles seguem o Cordeiro agora, eles são seguidores do Cordeiro, irmãos. Então, eles, quando tinham um corpo de pecado, mesmo assim, eles seguiam o Cordeiro. Aonde o Cordeiro mandava, eles iam. O que o Cordeiro mandava, eles faziam. Tentavam se modelar no exemplo, né, do Senhor Jesus. Então, essas pessoas são 144 mil. Aí fala assim, são os que foram redimidos dentre os homens. Né? Quem que foi redimido dentre os homens? É quem foi, né, resgatado, é quem foi comprado, né, que é a igreja. Não existe outro grupo de redimidos, outro grupo de santos, tá, irmãos? Não existe. Primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, tem alguns textos aqui que vai mostrar para nós quem é esse povo aqui, os comprados, os redimidos. Redimidos nem precisa pôr texto, né, irmão? Nós sabemos que Jesus Cristo, ele é o nosso remidor. Ele nos resgatou, ele nos remiu com o seu sangue. Então, ele fez isso pela igreja, pelo seu povo. Tá? Só que lá em Apocalipse 5 fala assim, sobre os comprados, os 144 mil foram comprados da terra. E lá em Apocalipse 5 fala assim, né, entoava um novo cântico, dizendo, digno é de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, aqui, Apocalipse 5 está falando assim de Jesus, ele comprou para Deus, com o sangue dele, o sangue do Cordeiro, com teu sangue compraste para Deus, homens de toda tribo, língua, povo e nação. Né? E aqui está falando que os 144 mil, eles foram comprados da terra. Né? E mais aqui atrás está falando assim que os 144 mil, né, que essa grande multidão que é vista, eles são de todas as nações, tribos, povos e línguas.
Então, os 144 mil, eles são os comprados da terra de todos os povos, tribos, nações e línguas. Os irmãos estão conseguindo ligar agora? Está começando a fazer sentido? Então, os comprados da terra, que é os 144 mil, é a igreja. Não são só de Israel, é de todos os povos, tribos, nações e línguas. Né? E lá fala que eles são primícias para Deus. Aí Tiago fala assim, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, nós somos os comprados, nós somos as primícias, a igreja, os santos. Não existe outro grupo de santos. Santos são separados, só nós somos separados para Deus. Os comprados com o sangue de Jesus, tá? Que serão primícias para Deus. Acrescenta alguma coisa aí, Bruno? Ou nada a acrescentar, tá completo aí. Tá dando para entender? Eu estou conseguindo explicar para os irmãos de uma forma simples? Tá linkando, tá linkando. Só que lá como eu já falei para os irmãos, tudo que está acontecendo no Apocalipse já aconteceu nos profetas, tá, irmãos? Essas visões Jesus pegou todas as visões dos profetas e uniu em um único livro e falou assim: agora eu vou revelar tudo para vocês, eu vou explicar tudo isso para vocês, tá? Por isso que o livro de Apocalipse chama Revelação. Então, lá em Ezequiel já tinha acontecido um selamento, assim como vai acontecer no fim. Lá em Ezequiel tem uma visão do selamento mais ou menos parecido. Está escrito assim, ele disse, passa pelo meio da cidade. Aí aqui, irmãos, o texto, depois os irmãos lê desde o 1, está falando assim que tinha um homem vestido de linho e com um selo na mão. E 6 anjos estavam com ele, 6 outros homens que são anjos. E eles estavam com armas nas mãos. Né? E esse homem vestido de linho ia passar pela cidade e selar pessoas. E esses homens que estavam com as armas iam passar após esse que estava selando e ia matar todo aquele que não tivesse o selo. Tá? O contexto é esse. Os irmãos lêem o texto todo. E lhe disse para o homem vestido de linho, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros homens que estavam com aquele, né, que são os anjos que estão com as armas. Ouvindo eu, passai pela cidade após o homem vestido de linho, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai a velhos, a moços, a virgens, a crianças, a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Então, aqui nós já vemos essa visão do selamento, tá, irmãos? Então, todos que têm o sinal na testa, né, que é o selo de Deus, esses anjos que viriam destruir a cidade não matariam eles, mas matariam todos os outros, tá, irmãos? E lá em Apocalipse 19, Apocalipse 9, aliás, nós vamos ver o texto que fala assim, ó, também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra, e foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a testa, sobre a fronte. Então, é a mesma visão, tá, irmãos? É a mesma visão, é Apocalipse pegando todas as revelações, todas as visões e unindo, explicando, Jesus explicando para nós todas elas. Tá bom? Então, os irmãos percebem aqui uma coisa interessante, que fala assim, que os 144 mil, eles têm o selo de Deus na testa, né? Então, o selo de Deus está sobre as testas deles. Aí, aqui em Apocalipse 22, vai dizer assim, ó, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, né, na Nova Jerusalém, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face.
E na sua fronte, ou seja, na sua testa, estará o nome dele, o nome de Deus. Então, irmãos, o selo de Deus é o nome de Deus na nossa testa. Está escrito na nossa testa. E todo que tem o nome de Deus escrito na testa, ele está selado com o Espírito de Deus, né? Então, nós vamos lembrar do estudo que nós fizemos, né, o estudo passado, que fala da marca da besta, do selo da besta, né? Que o selo da besta ele vai ser colocado na mão ou na testa, né? E quando fala assim que vai ser colocado na testa ou na fronte, é a mesma coisa que está sendo dito aqui, ó. Quem tem o nome de Deus escrito na fronte, tem o Espírito de Deus. Quem tem o nome da besta escrito na fronte, tem o espírito da besta, tá? Tem o espírito do anticristo. Então, quem tem o nome de Deus escrito na testa, tem o espírito de Cristo. Quem tem o nome da besta escrito na testa, tem o espírito do anticristo. Tá bom, irmãos? Então, a verdadeira marca da besta que vai levar as pessoas à condenação do lago de fogo é o nome escrito na testa, é ter o espírito do anticristo, tá? Não é o selo na mão que vai ser usado para comprar e vender, que todos vão ter, tá? Todos vão aceitar isso, porque senão não come. Mas o verdadeiro selo que vai condenar as pessoas ao lago de fogo é ter o espírito do anticristo, é o nome da besta escrito na testa, tá, irmãos? Porque daí eles vão ter o espírito da besta, eles vão adorar de verdade, né, a besta. Lá em Levítico 23, acerca das primícias, né? Nós vimos que os 144 mil são as primícias também. E que nós somos as primícias, né? Tiago falou isso. Mas olha que importante isso aqui, ó. Lá na lei, Deus falou assim, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando entrardes na terra que vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito. Então, quando lá em Israel, irmãos, quando a colheita começava, né, a amadurecer, eles colhiam os primeiros que amadureciam ali e levavam e davam para Deus, e era de Deus. E através desse ato de entregar as primícias para Deus, toda a colheita era abençoada. Todo o povo era abençoado, tá, irmãos? E Tiago, aquele texto que nós já lemos, né? Tiago fala assim lá em Tiago 1,18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Essa é a versão João Ferreira de Almeida, tá? Aí eu vou ler aqui também na NVI. Está escrito assim, por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Então, o que é importante entender aqui quando a gente fala de primícias, né? O importante é entender que as primícias, como o Tiago falou, nós somos primícias, mas as primícias, elas eram entregues ao Senhor, elas eram separadas ao Senhor. Mas que através das primícias, irmãos, toda a lavoura era abençoada, todo o povo era aceito, tá? E aqui na NVI fala assim, nós somos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Então, quando nós começamos a meditar no reino, né, e vemos que nós somos as primícias de toda a sua criação, de tudo que ele criou, né? Então, nós vemos lá em Romanos 8, que fala assim, toda a criação geme, espera ansiosa a manifestação dos filhos de Deus, porque quando os filhos de Deus se manifestarem na ressurreição, toda a criação vai ser redimida do cativeiro da corrupção. Então, nós vemos que primeiro Deus está salvando, né? Deus veio e separou alguns para ele, para que através desses que ele separou, que ele comprou, ele pudesse abençoar todo o resto, né? Então, isso que significa primícias. Então, nós vemos isso na Bíblia. Um povo que foi separado para ser luz, para ser sal, para que
todo o resto possa ser abençoado, para que toda a criação de Deus possa ser resgatada e redimida, né? Então, toda a criação, ela começa a perceber, opa, Deus está colhendo primícias, né? Deus está separando alguns para ele, e essas são as primícias. Então, quer dizer que está chegando o tempo em que nós, né, em que toda a criação vai ser redimida do cativeiro da corrupção, né? Então, isso é bonito, né? Quando nós entendemos o reino, nós começamos a entender essas partes da lei, né, que falavam de Cristo. Toda a lei, os profetas falavam de Cristo. Então, a lei das primícias nos fala isso. Deus separou um povo, os primeiros, mas a intenção dele é salvar toda a sua criação, tá, irmãos? Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus ama o mundo. E Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, né? E para isso ele separou um povo que vai ser luz e que vai ser sal, né? E que vai levar essas boas novas. Então é isso aí, o nosso estudo hoje foi curtinho. Achei que ia render mais. Se irmãos quiser acrescentar alguma coisa aí ou perguntar. Ficou claro, Bruno? Liga o microfone. Ah, tô falando aqui, falando. Não, ficou claro. É bastante texto, né? Até comecei a fazer um esboço aqui. Mas é bonito demais lá, quando a gente entendeu os quatro ventos, né? É muito glorioso. É a chave, né? Na verdade, os quatro anjos segurando os cavalos, que são os Sim. quatro ventos. Eu só fiquei com uma dúvida que no primeiro slide, lá fala os quatro ventos, mas só aparecem três cavalos. Chegou a ver isso? Na verdade, na primeira visão de Zacarias, em Zacarias 1 só aparece 3 cavalos. Ah, tá. Mas lá em Zacarias 6 já aparece os 4. Uhum, Pretos, brancos, vermelhos e baios. sim, os pretos não aparecem na primeira visão. Sim, os pretos não aparecem. Tem algum fundamento? Na verdade, você viu que lá em Zacarias 6 fala assim que os brancos e os pretos foram para o norte e os baios foram para o sul? Então, às vezes, eles estão cavalgando para áreas diferentes, né? Deus está agitando as nações. Então, ele vai lá, agita algumas nações no norte, agita algumas no sul e faz levantar um império, né? Então, Deus sabe como ele trabalha, e aí eu já não vou saber. Eu não entendi esse fundamento ainda, por que Deus, né, faz isso. Pode ser que ele revele para nós, né, no futuro, aí, quando a gente tiver mais maduro, mas até agora eu não posso te falar nada. Não, perfeito. Ficou profundo e bonito. O importante é entender o que você falou aí, os 4 cavalos são os 4 ventos. Né? Aí, tudo isso é para nós ter uma informação somente, que os selados só podem ser selados até o início da última semana. Quando começar a última semana, não tem mais selamento. Mas e durante a grande tribulação as pessoas não podem se converter? Para ser salvas, sim, né? Mas para ser a igreja glorificada que vai reinar, não. Né? Acabou o número dos escolhidos daí. É porque pelo que eu entendi, né? Quando liberado para os 4 cavalos agitarem a terra, o primeiro que sai é o branco, e o branco é o anticristo. Uhum. E nesse momento a igreja recebe um avivamento, né? Uma parte da igreja, que são as 2 testemunhas que vão pregar contra o governo. Sim. E a outra parte vai começar a Deus criar um caminho para eles serem guardados, né? Mas esses que estão dormindo e que vão despertar na grande tribulação, eles são selados. Ah, tá.
Eles são a igreja de Cristo, eles estão dormindo, mas Cristo é a igreja de Cristo, Cristo os ama, e as duas testemunhas vão receber poder, vão começar a pregar para eles se arrependerem. Lembra que Jesus sempre fala para essas igrejas caídas, arrepende, arrepende, arrepende. Quando nós vemos lá as duas testemunhas pregando vestidas de pano de saco significa arrependimento. Então, a pregação delas está voltada para o arrependimento, está chamando as igrejas a despertar, né, as pessoas a despertar. Esses já são selados. Ah, tá. E outra coisa também importante é lembrar que o cavalo branco não é o anticristo, né? Ele vai vir, vai dar poder ao anticristo. Sim. Ele vem trazendo poder, ele vem movimentar as coisas a favor do anticristo. Ele não é o anticristo. Vem mover as águas, né? Que aí Sim, ele vem agitar as nações. Sim, os cavalos agitam as águas, né? Eles agitam as nações. E daí as configurações mudam, né? Quando tem um agitamento, tudo muda. Sim. Perfeito. Irmã Margarete, irmã. Deixa eu ver se tem mais irmão. Georgina, tem alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar para a gente? Tem que ligar o microfone. Aí eu cheguei agora para as ideias, irmão Bruno, então eu acho que eu tenho um monte de dúvida, como sempre, né? Mas como eu não peguei no começo, eu vou assistir primeiro. Ah, tá bom. Pode pôr no grupo, né? As dúvidas da irmã, qualquer coisa. Aí o Marco põe no grupo. Se eu não conseguir, né, entender depois que eu ver o vídeo todo. Então tá bom. Então é isso aí, eu acho, tá? Com esse estudo, irmãos, então nós finalizamos ali a parte das figuras da igreja dentro do Apocalipse, tá? Os símbolos que mostram a igreja dentro do Apocalipse são as duas testemunhas, a mulher de Apocalipse 12 e os 144 mil, eles são a igreja. São símbolos controversos que muitas pessoas dizem que são outras coisas, tá? Mas é a igreja de Deus, ali sendo mostrada de formas, né, diferentes. Então, Deus está mostrando a igreja de várias formas ali. Tem outras partes, nós já até falamos, por exemplo, os 7 anjos que tocam as 7 trombetas, eles também representam a igreja, tá, irmãos? No estudo das duas testemunhas, eu fiquei faltoso com os irmãos nessa parte. Eu ia colocar ali os anjos também e explicar. Eu dei um resumo mais ou menos simplificado, né? Que aqueles anjos tocando as trombetas são os 7 anjos das 7 igrejas, né? E que as duas testemunhas, tudo que acontece nas trombetas as duas testemunhas derramando poder sobre a terra, tá? Mas pode ser que a gente faça um estudo mais aprofundado só das trombetas. Pode ser não, nós vamos fazer das trombetas, das taças, né? Isso, as trombetas e as taças. Aí os irmãos vão entender ali mais essa figura da igreja. Esses anjos tocando trombeta também são figuras da igreja, tá, irmãos? Das duas testemunhas, tudo tá ligado, tá? Então, no próximo talvez a gente fale sobre isso. Talvez não, talvez a gente fale sobre outra coisa para a gente não ficar só em escatologia também, né? Talvez a gente fale de algum fundamento, mas mais para frente nós vamos fazer esse estudo das trombetas, as taças, tá, irmãos? Ele é muito, muito edificante também. Mas aí vamos dar um tempo para os irmãos ir remoendo essas figuras aí, que eu sei que é difícil de entender, tá? Então, estou querendo fazer na sexta um outro estudo, tá? Mas aí não é de escatologia, tá, irmãos? É mais de fundamentos, pegar outras bases também, tá? Porque a gente se empolga na escatologia e depois quer ficar falando só de Apocalipse, né? Então, tem que falar das outras coisas também, né? Então tá bom, se os irmãos estão em paz. Deus abençoe todos que participaram. Deus abençoe os irmãos que vão assistir depois também. Paz de Deus a todos. Amém. Amém, Deus abençoa.